E eu gostaria de fazer a leitura de alguns versículos para que nós possamos compreender um pouco desta palavra, a qual o evangelista João deixou registrado, um único dos apóstolos que registrou essa palavra. Diz assim a palavra do Senhor, os irmãos vão acompanhando com a Bíblia, podem ficar sentados mesmo. Texto de João, capítulo 4, versículo de número 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar por Samaria. Chegando, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Abre aspas, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Aonde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me essa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E ela lhe respondeu: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque maridos já tivestes 5, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. O Senhor disse à mulher: vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. E disse-lhe Jesus: podes crer-me que a hora vem, quando nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser adoradores. Quantos podem dizer amém? Amém! Pela palavra do Senhor. Meus irmãos, esse texto de João capítulo 4 é um texto muito conhecido da igreja. E sempre que nós falamos isso, essa palavra, dizendo que o texto ele é muito conhecido da igreja, não é uma forma de diminuir a importância deste texto. Pelo contrário, se o texto ele é muito conhecido pela igreja, ele deve ser observado ainda mais. Esse tema já foi tema de congresso de jovens, de congresso dos varões, de congresso até de crianças, e agora também é de senhoras, de mulheres. E por ele ser bem conhecido, nós precisamos entender se todas as lições que esse texto traz, nós estamos realizando de fato, ou estamos apenas como alguns fazem por aí. Há pessoas que não servem a Deus, que se você perguntar o Salmo 23 e falar assim: o Senhor é meu pastor, e ela continua, ela diz:
e nada me faltará. Mas ela sequer entende por que ela está repetindo isso. É porque ela sempre ouviu isso dizer a avó, talvez a mãe, talvez algum amigo, que seja. Então isso se torna uma palavra muito repetida. E quando nós falamos que o texto é conhecido, nós de maneira nenhuma estamos diminuindo o texto. Pelo contrário, nós estamos colocando ele, estamos elevando a ele, para que nós possamos olhar os seus ensinos, tudo que aqui está exemplificando, para que nós possamos realizar. A história está dizendo que Jesus está saindo de um lugar. Jesus está saindo da Judeia e agora está voltando para a Galileia. E ele preferiu passar por este caminho. Esse caminho não era um caminho que todo judeu fazia. Não era um caminho que todo judeu fazia. Porque esse caminho, apesar de ser mais curto, ele tinha esse problema. Porque eles acabavam se encontrando com os samaritanos. Esse problema dos samaritanos vem bem lá de trás, e a gente até poderia explicar historicamente como se deu esse problema, mas quero ganhar um pouquinho de tempo também. Mas isso foi muito depois do reinado de Davi e de Salomão, com as tribos se dividindo, 10 tribos foram para o reino do norte, 2 tribos ficaram no reino do sul, vieram os cativeiros, tanto o babilônico como o assírio para o norte, e o babilônico para o sul. E aí, depois a gente percebe que quando eles retornam do cativeiro, na verdade o reino do norte começa a se misturar com outras nações, o que não era permitido, o que eles não entendiam que era algo que eles deveriam fazer, porque Deus já tinha dado as diretrizes como seria. Então esse problema, você percebe que lá de trás já se passaram muitos anos, centenas de anos, e esse problema continua, porque um diz ser mais importante do que o outro. O samaritano, ele olha para o judeu e fala: você não é tão importante quanto o nosso povo. E o judeu, igualmente, olha para aquele povo samaritano e fala: você não sabe de nada, porque a cidade santa é aqui, em Jerusalém, em Judá. Foi daqui, né, é aqui que as coisas acontecem, inclusive a adoração. Então esse problema vem, né, historicamente, sendo explorado por ambas as partes. Mas Jesus, ele sempre tem uma solução aonde tem um problema. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite e, de fato, eu acho que todos nós chegamos com algum problema. Em cada um na sua ordem, uns espirituais, outros financeiros, outros conjugais, mas todos nós chegamos com algum problema neste lugar. Mas nós não servimos a Deus apenas porque Ele pode resolver os nossos problemas. Nós servimos a Deus porque nós sabemos quem Ele é. Nós servimos ao nosso Deus porque reconhecemos as obras das suas mãos. E que Ele é poderoso para intervir em qualquer situação. Talvez esteja passando problemas que nós nem consigamos mais olhar solução à frente, porque isso já vem lá de trás. Talvez há 50 anos, 80 anos, você está herdando um problema, mas o Senhor, nesta noite, Ele pode resolver essa situação de uma vez por todas. O nosso Deus tem poder para isso. Você crê nisso? Você crê que o nosso Deus pode fazer? Você crê que o céu não responde na ordem humana? Ele responde de maneira diferente? Bendito seja o nome do Senhor. É necessário que ele passe por Samaria. E quando ele está passando por essa cidade, ele se aproxima de um lugar histórico, que é o Poço de Jacó. E ali a Bíblia diz que uma mulher se aproxima. A Bíblia não diz o nome dessa mulher, mas também pouco importa, porque o que nós vamos ver aqui é como o Senhor reconhece um problema, analisa aquele problema, soluciona um problema e agora faz uma transformação total na vida desta mulher.
Algumas mulheres na Bíblia são citadas. Esta mulher, a Bíblia não cita o nome. Outra mulher que a história ficou muito conhecida é o que está em João capítulo de número 12. Quando Jesus está em Betânia, e ele se assenta à mesa, aquela mulher derrama um perfume caríssimo sobre Jesus. E os seus discípulos, principalmente Judas, começam a interpelar Jesus: por que ela está fazendo isso? Sendo que poderia pegar esse perfume tão precioso, vender esse perfume e entregar aos pobres, fazer uma boa ação. E o Senhor Jesus diz a eles: olha, o que ela fez foi para o dia do meu sepultamento, ela acabou de ungir o meu corpo. E esta ação que ela está tendo aqui, esse resultado dessa ação que ela está fazendo, será lembrado para sempre. Nós temos registrados na Bíblia Sagrada. Essa mulher não é diferente. Jesus agora está no poço. Jesus pede para que os seus discípulos vão até a cidade, porque tem certos encontros que tem que ser a pessoa e Jesus. É um encontro particular. Às vezes nós ficamos determinando como Deus precisa agir. Às vezes a gente quer uma solução para alguma coisa e fica colocando como que deveria ser. Ô Senhor, se o Senhor trabalhasse assim na vida do meu pai, o Senhor poderia usar lá no trabalho dele alguém para fazer isso. Ah, mas se você usasse dessa maneira, Senhor, no dia que ele estivesse chegando aqui, acontecesse assim, desse jeito. Fique tranquilo, meus irmãos. O Senhor sabe o caminho e sabe aonde vai encontrar uma pessoa necessitada dele. É Ele que determina o caminho. Desde que o caminho traçado, é Ele que se responsabiliza. Nós só temos uma responsabilidade, que é continuar orando por aqueles a qual nós queremos que o Senhor alcance. Mas nós hoje só somos os profetas do Senhor na terra. O Senhor quer nos usar. Então nós precisamos estar atentos também aonde está o poço que nós precisamos encostar. Jesus está cansado da viagem. Me permitam um gole de água. Aleluia. Até eu estou com sede. Jesus estava também. Encostou no poço. E me deu um pouquinho de sede. Mas o Senhor encosta no poço, os discípulos vão até a cidade comprar comida. E é nesse momento que uma mulher se aproxima. Quando essa mulher se aproxima, ela já está pegando a sua corda para amarrar ali no seu cesto, que seja no seu balde, no seu cântaro. E ela, quando está fazendo aqueles preparativos, o Senhor indaga ela, dizendo: dá-me de beber, mulher. E ela, entendendo todo o contexto histórico desse desentendimento entre judeu e samaritano, olha para aquele homem, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e diz: como sendo tu judeu, pede água a mim? Você não conhece a história? Você não sabe que nós, judeus, não nos entendemos com vocês? Nós, samaritanos, não nos entendemos com vocês, judeus? Você está longe da história, você não conhece a história. E Jesus fala assim para ela: olha, mulher, se você soubesse quem está te pedindo de beber, é você que me pediria água, e eu lhe daria uma água viva. Essa mulher responde de uma maneira até interessante, porque ela quer argumentar. E ela diz: olha, não é costume que um homem venha até o poço pegar água. E segundo, eu não estou vendo você com nenhum balde. Então como que você vai lançar algo nesse poço e simplesmente tirar uma água desse poço?
E Jesus diz assim: olha, a água que eu te der, mulher, essa água fará de você, nascerá em você uma fonte de uma água que jorra para a vida eterna. Quando nós começamos a analisar essa história mais calmamente, eu não quero pular muito, para a gente não ficar muito longe, porque eu preciso chegar aonde está exatamente o tema. Mas esse diálogo de Jesus é um dos diálogos mais importantes que a Bíblia relata. Porque essa é uma forma evangelística tremenda. No capítulo de número 3 de João, Jesus está conversando com Nicodemos. E a conversa com Nicodemos é uma conversa um pouco mais elitizada. Está falando com alguém que entende muito bem as coisas. E Jesus começa a falar para ele sobre o novo nascimento. E Nicodemos, que é alguém que entende as coisas, fala: olha, como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? E Jesus diz o quê? Responde o quê para ele? Olha, se eu estou falando das coisas terrenas, coisas básicas, você não entende, quanto mais se eu falar das coisas espirituais. Então Jesus sabe conversar com qualquer um. Jesus, quando encontra uma pessoa, ele sabe como conversar. Ele sabe como dialogar com essa pessoa. Com essa mulher samaritana, quando Jesus está pedindo, ela só está pensando em uma coisa: olha, eu quero até essa água. Só que você não tem balde para lançar. E não é costume de judeu, homem, também ficar pegando água no poço. Mas já que você está falando de água viva, eu quero essa água. Porque se eu não precisar voltar aqui no poço, já vai resolver um grande problema para mim. O que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que a mulher queria resolver o problema dela, nos modos dela. Olha, se ele me der água, eu não preciso voltar no poço. Ela só está pensando no problema dela. E muitas das vezes nós estamos exatamente assim. O que eu quero é para resolver meu problema de hoje. O que eu quero é resolver meu problema financeiro. O que eu quero é resolver a falta do carro que me faz. O que eu preciso resolver é o aumento que eu não tive ainda lá na empresa. Eu preciso de Jesus para mim nunca mais precisar trabalhar. Eu quero a minha aposentadoria. O que eu preciso de Jesus é que Ele resolva e cure essa doença que eu tenho, porque daí eu nunca mais volto no médico. O que eu preciso de Jesus, na verdade, é que Ele salve o meu marido, porque aí eu posso dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Todo mundo tem algum problema aqui para apresentar para Jesus. Mas Jesus está falando de algo além dos seus problemas aqui na terra. O Senhor Jesus não veio aqui exatamente como uma empresa de empréstimo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não veio, não se encarnou simplesmente para você ter um aumento lá no seu serviço. O nosso Deus veio a esta terra para morrer por mim e por você e salvar nós do nosso pecado mortal, o que a Bíblia apresenta como segunda morte. E bendito seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele está falando que a sede que essa mulher tinha não era da água do poço de Jacó, mas era uma sede espiritual que ela tinha. O problema dela não era a falta de água, porque o poço estava ali. Tomou Jacó, tomou seus filhos, tomou todos os seus bezerros, tomou os bois. Água tinha, mas não tinha espiritualidade naquela mulher. O que faltava para aquela mulher era um encontro real com Deus. Glória! Às vezes, muitas das vezes, meus irmãos, eu confesso também, quantas vezes nós não vamos para o culto amargurado, precisando de uma solução para um problema externo. Quantas vezes nós não chegamos aqui só para pedir, mas o culto é um lugar de você entregar.
O que você trouxe hoje para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Jesus está com sede. Tem água para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você pode ofertar alguma coisa nesta noite para o nosso Deus? Ou você só veio buscar água? Você está na condição de sede ou apenas de servir? Se você tem alguma coisa para entregar ao nosso Deus nesta noite, faça isso. Porque você fazendo a sua parte, a parte dele, ele já fez. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O poço é histórico. Quando você chega para alguém, para algum judeu e fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, você toca num ponto muito forte, muito sério. Porque você está falando dos patriarcas. Por isso que até hoje, eles ainda não acreditam que Jesus é o Mashiach, que Jesus é o ungido. Eles esperam até hoje. Mas nós, que cremos naquela oração que está em João capítulo de número 17, quando Jesus fala com o Pai, e depois Jesus ora pelos seus discípulos, e depois Jesus ora por todos aqueles que creriam nele, através das palavras dos discípulos. E nós aqui estamos, porque o Senhor se compadeceu de nós, levantou homens, a igreja foi perseguida, mas a palavra continuou, porque Jesus é o próprio caminho, Ele é o verbo, Ele é a palavra que permaneceu. E nós estamos aqui adorando a Deus nesta noite, porque nós cremos que Ele veio a este mundo, e um dia morreu por nós, e ao terceiro dia ressuscitou. Esse encontro com essa mulher é importante, porque é de primeiro impacto. Ela acha que Jesus tem sede, mas na verdade a alma que está sedenta é a dela. E nós precisamos ter essa sensibilidade. E às vezes parar de um pouco de vir para a casa do Pai, apenas para pedir. Meus irmãos, eu presenciei muito disso. E às vezes eu presencio isso também. Às vezes meu filho me liga. Poucas vezes ele me liga. E quando ele me liga, eu já sei que é para pedir alguma coisa. Ele nunca ligou para mim para falar assim: papai, como que está o trabalho aí? Está tudo bem? Ô pai, te amo, hein? Ô pai, obrigado pelo esforço que o senhor faz trabalhando para trazer o sustento para a nossa casa. Normalmente a ligação é pedindo alguma coisa. Eu estou dizendo normalmente para não generalizar, meus irmãos, mas sempre é para pedir alguma coisa. Então nós já sabemos, porque todos nós aqui somos filhos. E todos nós somos dependentes de um pai. Aqueles que têm pai aqui na terra, sabem que quando precisa de alguma coisa, você sempre recorre ao pai. Quando não é o pai da casa, que é o marido. Mas nós estamos sempre recorrendo a alguém. Eu quero dizer para você que você também tem um pai. E você pode recorrer sempre a Ele, que Ele está sempre te ouvindo. Mas essa consciência que quero trazer para a igreja é que nós não podemos sempre estar aqui presentes pedindo. Sempre pedindo. É como se Deus fosse um gênio de uma lâmpada. Eu vou lá, quem sabe Ele me atende hoje. Quem sabe é hoje que meu problema é resolvido. Vamos mudar um pouco desse conceito, meus irmãos. Vamos vir à casa do Pai pelo encontro. Vamos vir à casa do Pai pela presença. Vamos vir à casa do Pai pelo culto.
que é tributado ao nosso Deus. Vamos chegar até Ele falando: Senhor, o que eu quero apenas hoje é te conhecer mais, e te conhecer mais, e te conhecer mais. Se eu quero te fazer um pedido, eu posso, Senhor, é que o Senhor nos mostre e nos revele o Senhor ainda mais, ainda mais e ainda mais. Ela queria realmente aquela árvore. E Jesus falou: vai lá e chama o seu marido. Ela fala: eu não tenho um marido. E Jesus responde para ela dizendo: olha, disseste bem, porque você já teve 5 e esse que você está não é seu marido. E quando Jesus fala isso para ela, ela reconhece que é alguém diferente. Meu Deus. Ela fala: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Enquanto o papo estava entre água, poço e água viva, a pessoa não consegue ainda discernir algumas coisas. Às vezes nós estamos diante da água da vida, na nossa frente nós não conseguimos discernir as coisas. Muitas das vezes nós estamos diante da solução dos nossos problemas e nós não conseguimos discernir as coisas, porque nos falta entendimento da palavra de Deus. Mas quando é revelado alguma coisa sobre a sua vida, aí você crê que é Deus falando. Meus irmãos, a maior revelação de Deus é a palavra de Deus, é a própria Bíblia. Você deve estar satisfeito quando alguém quer apresentar as Escrituras. Louve a Deus por alguém que te apresenta a palavra de Deus. Você não precisa correr atrás de profeta. Você não precisa ficar correndo atrás de nada, de resposta. A resposta está aqui. Ela já está na nossa frente, na nossa mão. Você não precisa se esforçar muito para obter a sua resposta. A sua resposta está no texto, está na revelação da palavra de Deus. Mas quando Jesus fala para ela: eu sei que você já teve 5 e esse não é seu, ela fala: eu vejo que você é profeta. Eu vejo que tu és profeta. Porque de fato esse marido não é meu mesmo. E aí ela indaga Jesus dizendo: olha, nós sabemos, e os nossos pais adoravam neste monte que aqui nós estamos. Vocês dizem que o lugar certo de adorar é lá em Jerusalém. De fato, aonde que é esse lugar que se adora? É lá em Jerusalém, é aqui em Samaria. E é mais uma lição para nós aprendermos. Que o lugar do culto não é só na igreja. Tem pessoas que acham que o culto só começa quando o pastor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Infelizmente. O seu culto começa também na sua casa. O seu culto começa quando você separa a sua roupa. O seu culto também começa com a intenção de querer chegar antes, de querer chegar para a oração, de querer dobrar os seus joelhos, agradecer a Deus pela semana que você passou. Então tem pessoas que confundem um pouco. Os crentes, o lugar certo de adorar é lá na igreja. E agora tem o desigrejado. Não, eu adoro daqui de casa. Eu quero dizer para você que os dois estão errados. Porque você tem que adorar na igreja e também tem que adorar em casa. E isso não pode haver uma separação disso. Não, eu não acredito na igreja, eu só vou adorar na minha casa. Porque a maior bênção que o Senhor nos deu é essa união que nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. O Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. O salmista diz que aonde está a união, o Senhor ordena a bênção para sempre.
Eu repito, não porque os irmãos não entenderam, mas para que fique gravado no coração de vocês. Aonde está a união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então o lugar não é no monte, não é em Jerusalém. Jesus fala assim: minha filha, meu pai, ele não está procurando o monte, ele não está procurando o templo, ele está procurando adoradores, aqueles que adorem a ele em espírito e em verdade. O lugar, meus irmãos, tanto faz. Quando você coloca a sua intenção no seu coração, na sua mente, de tributar a Deus adoração e louvor, pode ser na cozinha, pode ser na lavanderia, pode ser no banheiro, pode ser em qualquer lugar. A presença do Senhor está com você quando você coloca a sua mente no Senhor Jesus. Tire esse pensamento seu que lugar de adorar a Deus é na igreja. Aqui também. Pense só assim, lá também. Mas quando você estiver saindo daqui agora, você entrar no seu carro, ou você for caminhando para a sua casa, vá louvando ao Senhor. Vá com o seu pensamento elevando ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Assim como o Senhor interviu na vida daquela mulher, naquele poço, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso, como o Senhor disse para aquele homem que estava lá no poço. Quando Jesus falou: você quer ficar são? E aquele homem que era paralítico disse: mas não tem ninguém, Senhor, que quando as águas são agitadas, eles pegam-me e conseguem me colocar nessas águas para que eu seja curado. Não foi essa a pergunta que Deus está fazendo. Jesus está dizendo: você quer ser curado? A resposta é sim ou é não. Aleluia, Deus. E às vezes nós ficamos colocando obstáculos para Deus operar. Mas Deus pode intervir. E hoje está dizendo através da tua palavra o que você precisa hoje. Não coloque obstáculo para que você possa responder essa pergunta. Apenas responda você ao Senhor. Não precisa levantar a mão, dizer que sim ou que não. Acho que a maioria quer que sim, né? Mas você não precisa responder para mim. Não precisa responder ao pastor da igreja. Responda direto ao Senhor. O Senhor diz nesta noite: você quer ser curado? Você quer essa água viva que eu tenho para te entregar? Ou você acha que a sua situação é suficiente? Ou se você está confiado ainda no poço que o patriarca deixou para você: eu estou tranquilo, eu tenho herança, meu pai trabalhou, eu tenho casa, eu tenho bom emprego. É você confiando no poço. Filho, eu estou tranquilo, que a minha situação financeira, graças a Deus, não devo nada a ninguém. É você confiando no poço. Eu tenho saúde, eu sou nova ainda, eu não preciso disso. É você confiando no poço, achando que o poço pode te dar água que vai te sustentar para a eternidade. E essa água que você está confiando não vai te sustentar, mas a água que o Senhor lhe der, ela vai gerar em você uma fonte que vai transpassar essa vida, e você vai ter a vida eterna. Nós somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo. Tudo que nós vimos Cristo passar, nós sendo seu discípulo, nós passaremos também. Jesus disse assim: olha, se alguém quer seguir após mim, compre um camelo, pegue uma rede, compra também um leque ou um ventilador, e venha e me siga, que a viagem vai ser longa. Jesus revela isso na sua palavra. Jesus não revela isso na sua palavra.
Jesus, se você quiser ser meu discípulo, se você quiser de fato me seguir, tome a sua cruz também e me siga, porque tudo aquilo que Jesus passou, nós podemos passar também. Mas da mesma maneira que Jesus herdou todas as coisas, nós também vamos herdar para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. O lugar da adoração é neste lugar aqui. O lugar da adoração é lá na sua casa também. O lugar da adoração é no seu coração, disposto a servir ao Senhor com excelência. Medite sobre isso, meu irmão. Eu encerro aqui nessas rápidas palavras. Eu não sou pregador, confesso, mas eu sei falar de tudo aquilo que o Senhor faz e tudo aquilo que o Senhor fez. Porque o nosso Deus, Ele é bom, o nosso Deus é fiel, e nós damos glória a Ele por tudo que Ele é, e damos graças a Deus por tudo que Deus faz. O Senhor mudou a vida desta mulher. Esta mulher aqui com 5 maridos, e o 6º já não era dela, provavelmente não tinha uma fama muito boa na cidade. Por algum motivo ela não foi apedrejada, e aí nós precisamos começar a meditar sobre isso também. Ou o 6º marido dela era alguém muito importante na sociedade, ou ela poderia ser até uma mulher da vida, como dizem por aí. O texto não deixa isso muito claro, mas se nós analisarmos, por exemplo, o texto de João, capítulo de número 8, quando nós vemos Jesus, aquela mulher adúltera sendo apresentada para Jesus, é isso que dá a entender, porque ali era para apedrejamento. E Jesus diz o que? Olha, se algum de vocês não cometeu nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Mas Jesus não disse para ela assim: agora você pode ir embora, cadê os seus acusadores? Pode ir embora que você está livre. Jesus não disse isso para ela, falou assim: agora você vai, mas você não peques mais, não faça mais isso. O encontro com essa mulher é muito semelhante, porque essa mulher talvez não tinha uma vida muito assim sincera diante dos olhos da sociedade, mas quando Jesus tem um encontro com ela, a vida dessa mulher muda. E talvez nesta noite seja uma oportunidade para que você tenha da sua vida mudar. A palavra de Deus foi exposta. O nosso Deus continua salvando. O nosso Deus continua libertando. O nosso Deus continua curando. E nesta noite, Ele quer manifestar ainda a sua graça e o seu poder. Que nós continuemos, meus irmãos, juntamente unidos em uma só fé, louvando a esse Deus trino que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu agradeço essa oportunidade, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.